Olá pessoal, seja bem-vindo à Oficina da Missão e o tema de hoje é como formar uma classe bíblica. Pastor, eu separei um texto bíblico, acho fantástico, falando sobre Paulo, diz assim, olha: como era seu costume, Paulo entrou na sinagoga e durante 3 sábados seguidos expôs as sagradas escrituras ao povo. Nós já temos aqui nesse texto a resposta a essa pergunta, o que é uma classe bíblica. Então, podemos perceber que uma classe bíblica, ela tem um instrutor, Paulo era um instrutor, ele tem um grupo de interessados, ele ia à sinagoga e ele expôs o quê? A Bíblia, né? E o guia de estudo nos ajuda a sistematizar os assuntos da Bíblia. Agora, um grupo de pessoas, pastor, onde tem, pode ser, por exemplo, a escola sabatina, pela manhã, pode ser um grupo de pessoas que estão sendo assistidos pela ASA, que é a assistente social adventista da igreja local, desbravadores, pode ser feito por interessados que são descobertos pela igreja através de uma pesquisa de opinião religiosa. E esses exemplos que você deu, eles são todos dentro da igreja, né? Mas você pode ter também um grupo de interessados fora. Sim. Pode ser ali no seu bairro, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua escola, na sua faculdade. Então, realmente, se tem um grupo de interessados, ali pode acontecer uma classe bíblica. É o conceito do ID, né? Da igreja, não apenas dentro das paredes de uma igreja, mas da igreja principalmente fora, indo, né? Porque nós somos a igreja. E aí, como iniciar então uma classe bíblica? Primeiro, escolher o instrutor e a equipe de apoio, porque como uma classe bíblica é você abrindo a Bíblia para um grupo de pessoas, o instrutor sozinho pode ser complicado para ele. Então, uma equipe, uma recepção, quem vai cuidar, caso seja dentro de uma igreja ou de um salão, quem vai cuidar do som, quem vai estar cuidando de abrir a igreja, da luz, da água, o banheiro limpo, então toda essa equipe. E essa equipe de apoio, ela não está apenas preparando a programação, ela está participando, sentando ao lado do interessado, né, ajudando a achar o texto na Bíblia e começando a criar um vínculo ali, um relacionamento, né? Então, pastor, quer dizer que eu posso, então, ir para uma classe bíblica, mesmo já sendo batizado, só que eu vou ali para dar esse apoio, mesmo que eu não esteja participando à frente, inclusive com o interessado. É isso mesmo, a palavra talvez seria intencionalidade, né? Você está ali com o propósito de se conectar com a pessoa que está fazendo estudo bíblico. Sim, muito bom. Escolher o melhor local. Como o pastor falou, nem sempre o melhor local será dentro da igreja. Onde houver um grupo de pessoas, ali é o melhor local. Como, por exemplo, às vezes no seu bairro, na sua rua, quem sabe eu esteja falando para alguém que tem uma certa influência ali na comunidade, no bairro, você pode convidar as pessoas para ir à sua casa, aproveitando essa sua influência e realizar ali um estudo bíblico. Associação de moradores, enfim, definir também o dia e hora das reuniões. E aí, isso é muito importante, estar em conexão com o pessoal, em conexão com as pessoas que nós queremos alcançar. Às vezes, pastor, nós marcamos, por exemplo, eu vejo algumas igrejas, classe bíblica, domingo à noite, é muito bom? É muito bom. Mas será que domingo à noite é o melhor horário para todos as pessoas que queremos alcançar? Algumas igrejas, eu observo, pastor, que realizam classe bíblica domingo à noite e essa mesma classe, o mesmo tema se repete às vezes na segunda, se repete na quinta-feira. E por que as igrejas fazem isso? Porque elas querem alcançar as pessoas. Da mesma forma, pastor, se é uma classe bíblica fora das paredes da igreja, ela deve ser em um horário que seja melhor para o público na qual estou querendo alcançar. Eu me preparei para o batismo através de uma classe bíblica que funcionava na hora do culto, no sábado pela manhã, durante um certo período de tempo. Porque era o horário que minha mãe tinha condições de me levar na igreja. Então, enquanto no sábado pela manhã estava acontecendo o culto, eu estava recebendo ali estudo bíblico em uma outra sala à parte. Esse era o melhor horário. Nós precisamos ter esse foco, que o melhor horário é o horário que dá para as pessoas frequentarem a classe. Pastor, fazer uma ampla promoção. Divulgar, né? Você precisa realmente fazer as pessoas que são interessadas, elas saberem de todas essas informações, né? Que tem uma equipe, que tem um local preparado para elas e o dia e a hora das reuniões. Se elas não souberem dessas informações, realmente não adianta nada você preparar um programa. E a melhor maneira de fazer uma promoção é no tete a tete, é no coração a coração, é no convite. É importante ter folhetos? Ok. Anunciar lá na frente da igreja? Muito bom, mas nada supera, gente, o coração a coração. O convite pessoal, né? E você convidar alguém que você conhece, que é uma pessoa que já é sua amiga, né? Uma pessoa que já é conhecida. É muito diferente do que, por exemplo, você ir convidar alguém que você nunca viu. Né? O apelo é diferente nesse convite. Sim.
Bem, gente, agora como apresentar o estudo? Com Cristo. Novamente falamos aqui que o Evangelho é a história de Jesus Cristo. Então vá com Cristo, tenha certeza que Jesus está com você. Com lógica, correto, pastor? Com certeza. E eu trouxe aqui para mostrar, né, o nosso guia de estudos. E é interessante que o guia ele é organizado numa sequência lógica de apresentação dos temas. O primeiro tema que ele apresenta é justamente com relação à Bíblia. Por quê? Porque pela lógica, se o aluno ele não aceita a Bíblia como sendo um livro inspirado, não tem porquê, você não tem força nos argumentos de fazer os outros estudos, que tem como base a Bíblia. E na sequência você vai ver que existem outros temas que são preparados para serem um embasamento, uma sequência lógica. E dentro de cada estudo também, né, as perguntas, né, os textos bíblicos, eles são apresentados numa sequência ali que realmente vai construir o conhecimento daquele assunto. Sim, sim, né? a Bíblia ela não está sistematizada. Então, qualquer guia de estudo que a igreja produz, ela tem esse propósito de sistematizar os assuntos da Bíblia em uma sequência lógica. Com entusiasmo, gente. Pessoal, nós estamos falando do Evangelho, que é o poder de Deus para transformar pessoas, é a mensagem da salvação. Então, os alunos eles precisam ver nos seus olhos desejo de salvação, amor por elas e certeza de que você está falando da palavra viva, está pregando sobre Jesus. Dando exemplos, pastor. E exemplos são exatamente situações que você demonstra que aquele conhecimento que ela está adquirindo, que aquele estudo está fazendo a diferença. Usando ilustrações, Jesus ele usou muitas ilustrações, falou da semente, falou dos passarinhos, falou da planta. Então são exemplos, os exemplos são importantes. E quando a gente usa exemplos, pastor, a gente tem que lembrar que o melhor exemplo não é o exemplo, muitas vezes, que está na Bíblia ou que eu conheço. Às vezes o melhor exemplo é o exemplo que tem a ver com a realidade, né, e o contexto de vida da pessoa. Então por isso você precisa conhecer o seu aluno, né, conhecer a sua classe bíblica e escolher exemplos que realmente vão fazer sentido para que o aluno ele possa compreender aquele assunto. É verdade. Né? E aí entra também a participação, ou seja, não pode ser um monólogo. Classe bíblica, gente, não pode ser um monólogo. Apesar de ser chamado de professor, né, ou instrutor, você não está ali simplesmente para passar um conhecimento, né? Você tem que fazer o aluno ele também participar dessa construção, né, do conhecimento bíblico. Sim, essa participação, distribuir os textos bíblicos, né? É porque o aluno precisa ter essa familiaridade em abrir, em folhear a Bíblia, ou até mesmo procurar a Bíblia através de um aplicativo no celular, mas ele precisa se familiarizar com o texto bíblico. Então, distribua as perguntas, distribua os textos bíblicos. Isso é muito importante. Aí o apelo, né? Cada estudo bíblico, gente, precisa ter um apelo. Como o pastor falou aqui, primeira lição é sobre a Bíblia. Então, nessa primeira lição tem no final lá alguma dúvida do tema desta noite, do tema deste dia. Não há, então agora nós vamos para a nossa decisão. Então, leve a pessoa a tomar uma decisão a respeito do assunto que foi estudado. O apelo, pastor, isso é muito importante. A pessoa precisa se comprometer com aquilo que ela aprendeu naquele dia. Né? Estudou sobre a Bíblia? Ok. Qual é o compromisso que a gente vai fazer? O meu compromisso é em aceitar a Bíblia como sendo um livro especial para mim, a palavra de Deus. E a partir desse apelo e desse compromisso, eu vou partir para o próximo estudo que vai gerar um novo compromisso, um novo apelo. Que vai gerar um novo compromisso. Bem, e aqui nós temos um programa sugestivo de classe bíblica. É sugestivo, você está livre para fazer de acordo com aquilo que for melhor no seu entendimento, que for melhor para o entendimento das pessoas que você deseja alcançar. Eu gostaria de salientar alguns pontos, que seria a recepção calorosa. É muito bom você se sentir acolhido no local que você está indo. O momento da oração, a oração em conjunto, a oração pelos pedidos. Quem sabe os alunos estão trazendo algumas inquietações, alguns agradecimentos. Então, dedique um momento para a oração em dupla, para a oração em conjuntos, orando pelos pedidos. E aqui o momento da confraternização, que é um momento em que você pode afinar laços. Existem algumas classes bíblicas que realizam, inclusive, a confraternização. Primeiro, agora é importante nesse processo de confraternização, quem sabe ter algo para comer. Eu não estou falando aqui de banquete, eu falo aqui de uma bolacha, com um chazinho, algo muito simples. Perceba que Jesus fazia isso. As pessoas chamavam Jesus de glutão porque ele comia com os pecadores. E o próprio Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei com ele e cearei. Agora perceba também, pastor, que a confraternização ela pode ser feita em um outro momento. Quem sabe você marcar com os alunos um passeio. Olha, hoje nós vamos num jardim botânico. Hoje nós vamos assistir um filme, correto?
passar além daquele período ali da classe bíblica para uma outra atividade. Gente, eu sei que talvez você esteja pensando assim, eu não sou capaz, eu não tenho condições de ministrar um estudo bíblico, eu não tenho condições de montar uma classe bíblica em minha casa. Mas ninguém nasce pescador de homens. Então disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Que Deus use você de forma poderosa na sua obra. Até mais.